Irmãos, estamos mais uma vez aqui na reunião da igreja para desfrutarmos da palavra de Deus. Estamos com um cenário diferente aqui hoje, né? Já está preparado para o evento das irmãs de amanhã, o encontro regional das irmãs. E nessa noite, o título da mensagem é A Vida da Igreja. A igreja é algo que Deus bolou. A igreja está no coração de Deus. A igreja foi gerada por Cristo. A primeira menção que Jesus fez sobre a igreja está no Evangelho de Mateus, capítulo 16. E ali, Cristo ele revela o seu mistério. A igreja é o mistério de Cristo. E Cristo faz a menção, a revelação do seu mistério, Mateus 16, 18, quando ele fala ali para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então aqui nós vemos, irmãos, quando o Senhor revela a igreja, ele já coloca duas coisas importantes aqui. Primeiro, que a igreja é do Senhor. A minha igreja. Então a igreja tem dono. Quem que é o dono da igreja? Senhor Jesus. Ele fala, a minha igreja. E outra coisa que ele fala aqui também é que eu edificarei a igreja. Então, o Senhor, ele vai gerar e ele vai edificar. E foi isso que ele fez. Quando ele morreu na cruz e ressuscitou, ele gerou a igreja, né? Agregando todos aqueles que nele crê, num só corpo com ele, gerando assim um novo homem, onde ele é a cabeça e nós, os crentes, os que cremos nele, o seu corpo. E na sequência, ali em Mateus 16 ainda, após revelar a igreja, o mistério de Cristo, Jesus fala da vida da igreja. E a vida da igreja tem tudo a ver conosco. Mateus 16, 24, Jesus fala, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então aqui, revela a vida da igreja. E a vida da igreja é um viver de seguir a Jesus. Como ele é o dono da igreja, e como ele vai edificar a igreja, é importante seguir a Jesus. Mas ele coloca de uma forma que, sendo o Senhor de tudo, ele fala, você quer vir após mim? Você que sabe. Mas se alguém quiser vir após mim, tem um detalhe, você precisa se negar. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Então esse siga-me, segue-me, é um convite que o Senhor faz a todo homem. E principalmente aquele que creu nele. Agora você creu, você foi batizado, você recebeu a vida eterna, e você foi colocado na vida da igreja. E agora você precisa seguir a Jesus, eu preciso seguir a Jesus. Esse é um convite, não para um evento. Às vezes nós recebemos um convite para um evento, né? Um casamento, um aniversário. Mas esse não é um convite, segue-me, para um evento. Esse é um convite para uma vida, para um viver. Todo dia, quando nós abrimos nossos olhos, o Senhor fala, para mim e para você, segue-me. Nós temos uma oportunidade naquele dia de seguir a Jesus. E ele fala, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E no versículo 25 de Mateus 16, ele fala, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então aqui fala da vida, da alma. Algumas traduções da Bíblia falam, porquanto quem quiser salvar a sua alma, é a vida da alma, perdê-la-á. Então, você quer preservar a sua alma, você vai perder a alma. Mas se você perder a alma, se você negar a si mesmo, você vai achá-la, você vai salvá-la.
Por que isso, irmãos? Porque Ele é o Senhor. E a alma, nós sabemos, é mente, vontade e emoção. Nós temos uma mente, vontade e emoção. Nós temos uma alma. Mas o Senhor também tem uma alma. Jesus tem uma alma. Jesus tem mente, vontade e emoção. Por isso que ele fala, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Por quê? Porque ao negar a nós mesmos, a crucificar a nossa carne, nós vamos fazer o que Ele quer. Nós vamos fazer a vontade dEle. Nós vamos pensar como Ele. E nós vamos amar o que Ele ama. Então nós vamos ser transformados. Esse seguir a Jesus é um convite para a transformação diária nossa. E nós falamos sim, quando nós resolvemos viver a vida da igreja. E a vida da igreja, então, é um viver de seguir a Jesus. E isso é passo a passo, dia a dia. No mesmo texto de Lucas, ele fala, dia a dia, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mostrando que todos os dias nós precisamos receber e aceitar esse convite. No início da reunião nós lemos Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Porque esse seguir a Jesus é andar nele. E ali fala, né? Ora, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, como que nós recebemos? Pela fé, crendo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, assim como recebestes pela fé a Cristo Jesus, assim também andai nele. Então, o primeiro passo é receber, se tornar um filho. Depois nós vamos andar nele. Como que é esse andar nele? Versículo 7. Nele, radicados. Nossas raízes nele. Radicados. Edificados. E confirmados na fé. Radicados na fé, edificados na fé e confirmados na fé. Então, a mesma fé que nós usamos para crer em Jesus, nós precisamos usar para andar nele. Nele radicados, edificados e confirmados. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando Jesus fala da igreja, ele fala que eu edificarei. E aí as epístolas nos mostram como que ocorre esse processo. Porque aquele que falou que iria edificar, ele ascendeu aos céus. Mas ele não ficou nos céus. Ele derramou seu espírito a todo aquele que nele crê. Né? Então há uma conexão hoje. Como que ele pode falar, eu vou edificar? Se tem cristãos espalhados pelo mundo inteiro. Sim, mas ele também está espalhado pelo mundo inteiro. Porque ele é onipresente. Irmãos, onde nós estamos, ele está. Nós estamos juntos agora, mas mesmo quando nós estamos espalhados, fora deste local, nós estamos nele. E ele está em nós. Isso é a vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Então, ao revelar a igreja, o Senhor falou, eu vou edificá-la. Eu vou edificar a minha igreja. E essa edificação, todos os textos que falam de edificação, fala em crescimento de vida. E a união dos irmãos, estarmos juntos, cooperando uns com os outros, nessa edificação. Então, à medida em que crescemos, também cooperamos, funcionamos. E isso diz respeito, então, a esse processo de edificação. Sempre quando fala de edificação, fala também de um crescimento. É impossível ser edificado sem crescer. Porque a meninada gosta de brigar e gosta de brincar. Mas o adulto não, o crescido não. Jesus falou, eu vou edificar. Agora, Efésios 4 nos fala o processo de edificação. Vemos como o Senhor Jesus opera essa edificação. E essa edificação, então, ela é realizada no segundo estágio de Jesus. No Emanuel, no Consolador, naquele que falou que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, essa edificação é produzida por Cristo em nós.
Então, nesse novo homem, onde ele é a cabeça e nós somos os membros do seu corpo. Então, aí ocorre a edificação, e Efésios 4 nos deixa isso bastante claro. Que precisa haver o quê? Cooperação. A vida da igreja é o viver de Cristo em nós. Não é nós procurando fazer o melhor possível para agradar a Deus. Não é nós tentando ser o mais correto possível para não desagradar a Deus. Não. É Cristo em nós, produzindo algo diariamente. É o ministério do Espírito. Porque por nós mesmos nós não somos capazes, mas Ele nos habilitou, dando-nos o Espírito. Então esse Espírito agindo vai produzir essa edificação e vai produzir a cooperação nossa com Deus. Deus quer que nós cooperemos com Ele. E cooperar é operar junto. Operar é trabalhar. Companheiros de trabalho. Isso é cooperar. E aqui nós vemos que nós precisamos cooperar com o Senhor. E é muito interessante isso daqui. Efésios 4:7 nos diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ninguém ficou sem nada, ninguém ficou de mão vazia aqui. Ao receber o Senhor, ao receber o Espírito, a graça veio. A graça foi concedida a cada um de nós. Todo mundo recebeu a graça. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então essa graça que foi concedida a cada um trouxe dom. Aí ele abre um parênteses aqui, Paulo abre um parênteses para explicar quanto ele subiu às alturas, que é o versículo 9 e 10. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus para encher todas as coisas. Fechou parênteses. Agora ele vai explicar o que é concedeu dons aos homens. Homens, dons. E isso está no versículo 11. E ele mesmo concedeu esses homens dons. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então veja, o que é um apóstolo? O que é um profeta? O que é um evangelista? O que é um pastor? O que é um mestre? É um homem dom. Ele é isso porque ele recebeu graça. Ele não nasceu, ele não se formou para isso. Ele não se tornou um profeta porque ele fez uma escola de profetas. Ele pode até ter sido aperfeiçoado de alguma forma. Mas ele não é um apóstolo, um evangelista, ou um pastor, ou um mestre, porque ele se preparou para isso. Ou ele nasceu para isso. Mas ele recebeu do Senhor Jesus. Amém. Jesus, ele olha para a igreja e distribui dons, conforme ele quer. Esse daqui vai ser apóstolo. Esse aqui vai ser profeta. Esse vai pregar o evangelho. Vou colocar no coração dele o encargo de pregar o evangelho. Esse vai cuidar de gente, vai ser pastor. Esse vai ensinar. E às vezes dá mais de um para um, mas ninguém fica sem nada. Todo mundo recebeu alguma coisa. Todo mundo recebeu um dom. E agora a gente precisa fazer o que com esse dom? O que eu faço com esse dom? Essa é a grande questão. Mateus 25 fala dos talentos distribuídos. O que eu vou fazer com esse talento? Essa é a grande pergunta. Porque eu tenho alguma coisa recebida do Senhor, porque eu tenho o Senhor. Para que esses homens foram dados por Cristo à igreja? Versículo 12 fala: esses homens foram dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Eles foram dados por causa dos santos. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, ou para a obra, para o trabalho, o labor do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, aquele que falou, eu vou edificar, olha o jeito que ele está fazendo para edificar. Ele concede dons aos homens. E principalmente esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, precisam estar conectados com ele.
para suprir os santos, para que esses também fiquem conectados com Ele, recebam suprimento, cresçam também, e a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado. Então, apóstolos, nós vemos aqui que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles são inferiores aos santos. Porque eles estão para servir os santos. Se eles não servirem os santos, eles não servem para nada. Porque eles foram constituídos para isso. Foi assim que o Senhor Jesus ensinou. Quando nós lemos Mateus capítulo 20, nós vemos uma cena ali, Mateus 20, 20 e 21, né? A mãe de Tiago, né? João, né? Tiago e João, a mulher de Zebedeu, ela foi lá, pegou os 2 filhos e foi lá falar com Jesus. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, que é Tiago e João, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus, eu quero te pedir um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. O que ela queria? Para os filhos? Posição. Uma posição superior. Olha, esses aqui têm que ser especiais. Um à tua direita, outro à tua esquerda. Os outros 10 aí, pode ficar do lado deles. 5 para um lado, 5 para o outro, tá bom. Mas esses 2, um à tua direita e um à tua esquerda. No versículo 25, Jesus respondeu essa questão. Ele falou mais coisa, mas eu queria ir para o 25, ele fala assim, então Jesus, chamando-os, disse, sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Olha, os governadores dos povos, lá no império das trevas, funciona assim. Isso que você está me pedindo funciona assim. Os governadores dominam sobre eles. E os maiorais exercem autoridade sobre eles. Eles têm posição. 26 fala assim, não é assim entre vós. Eu tirei vocês do império das trevas e foi colocado no reino do Filho do seu amor. O reino do Senhor, que é o que ela estava pedindo, no teu reino, no meu reino é assim que funciona. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E assim é na vida da igreja. E é assim que deve ser na vida da igreja. Primeira coisa que devem aprender aqueles que servem a igreja é não almejar ter uma posição superior aos demais irmãos. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não é uma questão de posição, é uma questão de serviço. Eles são dados à igreja para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos cresçam, amadureçam. O homem-dom, que ao exercer o seu ministério, se coloca diante dos irmãos como se estivesse em uma posição superior a eles, um dia terá problema. Porque no reino de Jesus não é assim. Quem recebe um dom e coloca esse dom como uma posição, corre o risco de amar mais a posição em detrimento à vontade de Deus. E o dia que ele tiver que fazer uma escolha, se ele ama a posição, ele escolhe a posição em detrimento da vontade de Deus. Por isso, irmãos, quem serve não pode amar posição. Quem serve tem que amar servir. Simplesmente isso, simplesmente isso. E voltando a Efésios 4, versículo 13, nesse trabalho desses homens dons, o que é? Até que todos cheguemos. Isso é maravilhoso, porque aqui elimina qualquer pensamento de clérigos e leigos
elimina qualquer pensamento de que alguém tem que fazer as coisas espirituais e os outros não, é até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Temos que conhecer plenamente a Cristo, a perfeita varonilidade, ou seja, um homem, um varão perfeito, um adulto, um homem adulto, uma pessoa adulta, um homem ou uma mulher adulto, do tamanho de Cristo. Essa é a meta. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Esse é o objetivo final dos homens dons, levar todos a crescer em vida, todos a ser edificados, todos a crescer à medida da estatura da plenitude de Cristo. E agora nós vamos ver a importância de crescer e ser edificado. Paulo fala na sequência, versículo 14, o que ele fala? Para quê? Não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina ou ensinamento, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Por isso que precisa crescer. Senão fica correndo para um lado e para o outro. Ah, aconteceu isso, está acontecendo isso aqui, corre lá. Agora é aqui, vamos para lá. Fomos colocados na vida da igreja para crescer e amadurecer. Amém. Normalmente toda criança cresce e amadurece. Isso é normal da vida. O menino fica agitado de um lado para o outro, mas o varão perfeito não. O menino é levado ao redor por todo o vento de ensinamento, mas o que tem a estatura da plenitude de Cristo, não. O menino é enganado facilmente pela artimanha e astúcia dos homens. Como precisamos crescer. Percebe? Está falando. O crescimento vai nos livrar disso daí, de todas as coisas do versículo 14. Se não crescermos, estamos sujeitos a isso aí. Por isso que é importante crescer, amadurecer. E eu louvo a Deus, irmãos, pela vida dos irmãos, pela igreja em Bauru. Amém. Porque nós vemos que os irmãos estão crescendo. Amém. Dia a dia nós estamos crescendo juntos. Amém. E amadurecendo. Enquanto criança, é carnal. Essa é uma característica da criança, é carnal. Não está apto para exercer em plenitude o ministério que foi confiado por Deus. Nós vemos isso em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3 tem faz um paralelo muito forte com Efésios 4 aqui. 1 Coríntios 3 também fala disso, de ministério, de crescimento, de edificação, da nossa participação como membros do corpo de Cristo nesse processo de edificação. Então Jesus falou, eu edificarei, mas agora nós estamos começando a ver que nós precisamos e nós participamos, queira ou não, do processo de edificação. E aqui, em 1 Coríntios 3, Paulo fala algo que nos leva a pensar sobre isso. 1 Coríntios 3, 1 fala assim, eu porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, sim como a carnais, como crianças em Cristo. Está vendo? Como a carnais, por quê? Porque é criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porque ainda sois crianças, então tem que tomar leite ainda. Estou dando leite. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, essa é a característica da criança, da infantilidade, é ter ciúmes uns dos outros e contendas. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então esse nosso andar revela muito essas coisas. Andais segundo o homem. Nós vamos ver daqui a pouco, lá em Efésios 4, após Paulo falar de edificação, ele entra na questão de andar também. Então vamos ver qual é a percepção que Paulo tinha de si mesmo e dos demais apóstolos, como Apolo também era um apóstolo, sobre essa questão do apostolado e do ministério, de ser um profeta. Qual que era a visão que ele mesmo tinha dos apóstolos? Que ele era um deles, né? E ele sabia disso. Versículo 4, ele fala assim, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens?
Está vendo? Você está andando segundo os homens. Você está andando de acordo com o seu próprio pensamento. Não é segundo Cristo ou andando em Cristo. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. E a graça foi concedida a cada um de nós na medida da proporção do dom de Cristo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós não somos dados. Se nós não tivéssemos recebido do Senhor, se Ele não tivesse concedido isso a nós, nós não seríamos nada. Então nós não somos nada, porque tudo veio dEle. Nós só estamos sendo fiéis àquilo que Ele nos deu. É isso que Ele está falando aqui. 6, Ele fala: eu plantei, porque a mim foi confiado plantar. O Senhor me deu um dom de plantar, eu plantei. Apolo regou, porque ele foi confiado regar. Mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Porque o importante é o resultado de Deus. Aquilo que Deus produz em nós. Ora, 1 Coríntios 12, né? Não está aí não, só estou citando agora. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É que está falando aqui. Mas Deus é que dá o crescimento. Afinal, Deus é que está fazendo através de nós. Paulo foi fiel ao Senhor e plantou. Apolo foi fiel ao Senhor e regou. Mas Deus, que é o que importa, é que deu crescimento. Mas sem o que planta e sem o que rega, como vai ter crescimento, irmãos? Percebem o trabalho de parceria, de cooperação do homem com Deus e de Deus com o homem, mas aquele homem fazendo o que Deus quer, conectado com Deus? Isso é fantástico, porque você e eu podemos cooperar com Deus do jeito dele, como Ele quer. Louvado seja Deus por isso. Aí ele continua. 8. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Que maravilha isso, irmãos. De Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Então, como lavoura de Deus, precisamos crescer e frutificar. Como edifício de Deus, precisamos nos ajustar e servir juntos. Então, para nós tem que ter esse objetivo no nosso serviço. Nosso objetivo é ser fiel a Deus. E aquilo que Ele concedeu a nós vamos fazer. E aquilo que Ele concedeu a você, você faz. Aquilo que Ele concedeu a mim, eu faço. E assim o corpo de Cristo é edificado. Né? O Espírito, e nós servimos a Deus de acordo com aquilo que Ele nos dá. Paulo, então, ele fala da edificação a seguir. E que temos participação nessa edificação. Só que aqui ele fala que nós podemos edificar com aquilo que nós recebemos de Deus, com os dons que nós recebemos de Deus, que é o material vindo do próprio Deus. Então, quando nós estamos conectados e fazemos as coisas de acordo com Deus, nós estamos edificando com os materiais recebidos de Deus. Mas nós também podemos fazer as de acordo com nós mesmos, que ele fala ali, andasse como os homens, de acordo com os homens. Produzir coisas de acordo com o nosso homem natural, com a nossa capacidade natural. E a partir do versículo 10 de 1 Coríntios 3, ele fala isso. Segundo a graça, olha a graça de novo aqui, de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele lançou Jesus Cristo. Você recebeu a Cristo? Nós recebemos a Cristo. E agora nós estamos na segunda etapa, que agora é o que nós vamos edificar sobre Jesus Cristo.
Andai nele radicados, né? Então nós temos que andar nele. Porém, cada um veja como edifica. 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Já li. 12, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então está aí os materiais de edificação. Aquilo que nós recebemos do próprio Deus, ouro, prata e pedras preciosas, ou aquilo que vem de nós mesmos. Tem um grande volume, madeira, feno e palha. E o que vai acontecer com tudo isso, com essa obra de edificação? No dia do Senhor, isso vai passar pelo fogo. Versículo 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia com o D maiúsculo, o dia do Senhor, o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. 14, se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, Cristo, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então veja, irmãos, todos nós vamos edificar de alguma forma, porque nós somos cooperadores de Deus, mas nós queremos, na vida da igreja, o Senhor está nos mostrando como Ele quer, como fazer. Nós não estamos aqui, a vida da igreja não é uma vida de reuniões, mas a vida da igreja é o nosso viver. É o nosso viver em casa, é o nosso viver no trabalho, é o nosso viver na escola. Onde você está, Cristo está. Amém. E onde nós estamos, Cristo está. Tudo que nós fazemos, Ele está lá. E quanto ao serviço, tudo que nós realizamos, temos que realizar em Cristo, por Ele e para Ele. Voltando para Efésios 4, depois de falar de ser edificados, ele continua explicando um pouco dessa edificação. Versículo 15 fala, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então todo o nosso crescimento é em Cristo. Por isso nós precisamos da palavra de Cristo. Nós precisamos ouvir Cristo, nós precisamos orar. Nós precisamos nos envolver com o Senhor. O que nos faz crescer em Cristo? Fala, seguindo a verdade em amor. O amor é o vínculo da perfeição. Em Cristo nós somos vinculados em amor. Nós vimos semana passada bem esse versículo, Colossenses 3,14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então nós somos vinculados em amor quando nós estamos vinculados em Cristo. Se nós estamos enraizados em Cristo, o amor de Cristo passa para nós. Permanecer em mim, né, e eu permanecerei em vós. E aquele que permanece se dá muito fruto. Por quê? Porque aquilo que vem dele, a seiva de vida que vem dele, passa para nós. Tudo que ele é, passa para nós. O fruto do Espírito vem para nós. Amor, paz, bondade, mansidão, fidelidade, benignidade, domínio próprio, todas as coisas, tudo que é dele, acaba passando para nós, porque nós estamos com a raiz nele. Então nós estamos vinculados em amor, porque quando eu e você, nós colocamos as raízes nele, nós começamos a estar vinculados, porque ele é o centro, ele é que nos vincula, ele é a razão da nossa união, da nossa unidade, da nossa unanimidade. Louvado seja Deus. Amamos a Cristo e nada mais. Amém. Seguimos a Cristo e a ninguém mais. Amém. Se Cristo é a nossa vida, viveremos e expressaremos esse amor. Nesse viver de amor. Sabe, irmãos, nós passamos por situações na nossa vida que nós temos que aprender a fazer a limonada do limão. Porque tem épocas na vida que você não precisa fazer algumas coisas que o Senhor fala que nós precisamos fazer. Orai pelos que vos perseguem. Né?
Se alguém te tirar a túnica, dele também a capa. Não é todo dia que você precisa fazer isso. Mas às vezes o Senhor levanta situações para eu e você ter que fazer isso aí. Para provar também a nossa fé. Quando tudo está bem é uma coisa, mas às vezes as coisas acontecem. E nós precisamos ver o que o Senhor falou. E aí nós vamos ver onde nós estamos caminhando. Se nós estamos em Cristo, Ele vai nos suprir em todas as situações. E Ele vai nos fortalecer para fazermos a vontade dEle e fazer aquilo do jeito que Ele quer. E Efésios 4,16, eu queria colocar a versão King James, que eu acho melhor. É o fechamento aqui, né, dessa questão de crescimento e edificação. Ele termina no 15, né, falando de naquele que é a cabeça, Cristo. Aí, dele, Cristo, dele, todo o corpo, nós, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Puxa, tem tudo a ver ali com Efésios capítulo 3, né? Eu plantei, Apolo regou. Então, estando juntos, cada um fazendo a sua parte, cada um realizando a sua função. Todos têm uma função no corpo, uma função dada pelo Espírito, dado pelo Senhor. Tudo ajustado, unido, auxiliando, crescendo e edificando-se a si mesmo em amor. É isso que o Senhor está falando para nós. Então, na vida da igreja, Deus nos chamou à comunhão por meio de Jesus Cristo, que se tornou o Espírito e entrou em nós para que fosse possível isso daqui. Olha, irmãos, cada um aqui é de um lugar, cada um é de uma família, cada um tem uma profissão, mas nós temos algo que nos une, nós temos algo que nos vincula. Sabe o que nos une? O que nos vincula? É o Espírito de Cristo que entrou em nós. Amém. Louvado seja Deus. Amém. 1 Coríntios 1,9 nos diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos nós fomos chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, na vida da igreja, irmãos, nós temos comunhão. Por quê? Porque nós temos um só Deus e Pai. Então, todos nós temos um só Deus e Pai. Então, nós somos filhos de um mesmo Pai. Por isso, nós somos irmãos. Nós temos um só Senhor. Então, nós somos servos do mesmo Senhor. Nós também temos um só Espírito. E esse Espírito nos conecta ao Deus triuno. E traz a realidade de Deus até nós. Tudo que nós necessitamos, Ele traz para nós. Nós temos um só corpo. Então nós somos membros uns dos outros em Cristo. Pelo Espírito. Nós temos uma só fé, um só batismo e uma só esperança. Então esses 7 uns aqui, que está ali no começo de Efésios 4, é o que nos vincula. É o que nos une. Irmãos, quando nós pregamos o Evangelho com uma pessoa, nós ensinamos ela a seguir a Jesus. Quando nós partimos, o Senhor permanece com ela e ela continua. Nós temos experiência disso, né? Quantas pessoas não fizemos isso? Quantos anos nós não fomos para Oswaldo Cruz, né? Os irmãos estão lá até hoje, firmes. Nós não vamos mais lá quase. Mas eles estão lá. Por quê? Porque o Senhor está com eles. Amém. Se eles dependessem de nós, irmãos, não dependam de ninguém. Dependam do Senhor. Amém. Se nós dependermos do Senhor, nós sempre vamos estar guardados, alimentados, fortificados, fortalecidos, unidos em amor. Amém. Nisso está baseada a nossa unidade, a nossa unanimidade e a nossa comunhão no Senhor. Amém.
porque por causa desses 7 uns de Efésios 4. Então Jesus Cristo é o elo, Jesus Cristo é o fator da nossa unidade. Então na vida da igreja nós temos um alvo, nós temos uma meta, nossa meta é Cristo. Nosso alvo é Cristo e seu reino, pregando o evangelho, cuidando de pessoas, tendo um viver comum, edificando e sendo edificados. Temos a palavra, temos o Espírito, que nos ensina, nos alimenta e nos dirige. Vamos depender mais desse Senhor. Jesus disse, João 10, 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Que segurança! Nós já entramos por essa porta. João 14, 6, Jesus fala, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós confiamos nele, estamos seguindo esse Senhor. Ele é a porta, mas ele é o caminho também. E Mateus 7, 14, ele fala o seguinte, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Ele é a porta, mas essa porta é apertada. Ele é o caminho, esse caminho é estreito. Por quê? Porque se alguém quer vir após mim, você quer seguir esse caminho, você quer entrar por essa porta, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas se fizer isso, está sendo conduzido ao Pai, está sendo conduzido à glória. Há restrições? Sim. Esse caminho é apertado, tem restrições. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Porque para segui-lo, nós precisamos dia a dia negarmos a nós mesmos, crucificarmos a nossa vida da alma. Por isso em Efésios 4, irmãos, após falar desse processo de edificação dos homens dons, servindo a igreja, servindo o corpo, servindo os santos, para que nós cheguemos lá, Efésios 4, 17, ele fala, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como andam também os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. É o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 3, que nós lemos, andar segundo os homens. Não ande mais como os gentios andam, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Não vamos andar mais como andam os gentios. Os gentios andam no caminho espaçoso, na vaidade dos seus próprios pensamentos, nas trevas, alheios à vida de Deus. Não, andamos pela fé. Nós andamos pela fé. Nós andamos no Espírito. Nós andamos em Cristo. Nós sabemos, irmãos, para onde nós estamos indo. Louvado seja Deus. E nós sabemos como chegar lá, porque Ele é a porta, e Ele é o caminho. Então vamos andar nele. Radicados, edificados e confirmados pela fé. Porque Ele é suficiente para nos conduzir. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Louvado seja Deus.